bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. No episódio passado, eu falei sobre emoção e sentimento, sobre como entender melhor a diferença entre eles e como diferenciar emoção e sentimento na prática, no nosso dia a dia, para conseguir viver uma vida com mais autoconsciência. Como tudo que está relacionado ao nosso comportamento, não é uma tarefa fácil, mas é possível. E felizmente hoje a gente conhece caminhos para chegar lá. Um desses caminhos, como eu falei no episódio, é praticar a atenção plena ou mindfulness, né? E o outro é desenvolvendo a nossa inteligência emocional, que é o que eu ajudo as pessoas que me procuram a fazerem. Então hoje aqui na nossa infusão, eu quero falar mais um pouco sobre as nossas emoções. A ideia é a gente entender que a nossa razão e as nossas emoções são muito conectadas. E pode acreditar, essas partes são muito mais conectadas do que a gente imagina. Então vamos lá. Uma parte do nosso cérebro a gente chama de cérebro racional, que é a parte responsável pelas nossas decisões lógicas. É a parte que processa o que está acontecendo, pesa os prós e contras e ajuda a gente a tomar uma decisão. E a outra parte a gente chama de cérebro emocional, que é a parte responsável pelas nossas reações às nossas emoções. Aí é que o bicho pega e que a casa cai. Essas duas partes, elas são conectadas, elas trabalham juntas, mas elas têm processos e tempos de resposta muito diferentes. E é justamente essa diferença de velocidade, de função entre o cérebro emocional e o cérebro racional que torna tão desafiador você não reagir impulsivamente. O famoso fazer sem pensar ou falar sem pensar. Quando viu, já foi. Nessa hora, o nosso cérebro emocional toma a frente da situação porque ele reage mais rápido do que o cérebro racional consegue acompanhar. Mas o que será que acontece? Nosso cérebro emocional tem uma parte pequenininha e muito poderosa chamada amígdala. E basicamente a gente pode dizer que ela é um alarme emocional. O que é isso? Quando a gente vive uma situação intensa, e o que é intenso? Medo, raiva, estresse, a amígdala é ativada quase que instantaneamente. Ela funciona como uma espécie de alarme que faz você reagir antes de pensar. Pô, mas isso não faz muito sentido. Hoje não faz, mas já fez muito sentido. Aliás, se a gente está aqui hoje é graças a isso. Essas reações automáticas, elas foram essenciais para a sobrevivência lá dos nossos ancestrais que viviam cercados de predadores. Então, o que acontece é que antes que a área do cérebro, lá do pensamento racional, do controle, tenha tempo de processar o que está acontecendo, a amígdala já entrou em ação, já disparou o alarme, já foi, já era. No episódio anterior, eu falei que emoção e sentimento percorrem caminhos diferentes no cérebro. Então, o caminho da amígdala é esse caminho mais curto e mais rápido, que é justamente o caminho da emoção. Por quê? Porque numa situação de perigo, a amígdala reage rápido para te proteger. E isso é ótimo. Mas o problema é que hoje isso geralmente acontece em momentos que não exigem tanta urgência quanto uma situação de perigo. Não tem mais tigre, não tem leão, não tem mamute por aí. Como eu falei, sabe aquela vez que você explodiu de raiva ou que você fez algo impulsivo e depois você ficou se perguntando, putz, por que eu fiz isso? É isso, é a nossa amiga amígdala mandando no pedaço.
Esse processo, essa reação é o que a gente chama de sequestro da amígdala ou sequestro emocional. Sequestro emocional é quando as suas emoções te dominam antes que a parte racional do cérebro tenha tempo de reagir. E a gente sabe bem que essas explosões emocionais quase sempre trazem consequências que poderiam ser evitadas se a gente treinasse um pouco mais o nosso controle. Aliás, por falar em controle, deixa eu abrir um parêntese aqui muito importante. Nós não controlamos as nossas emoções, nós não somos capazes de controlar totalmente as nossas emoções. O que a gente consegue é desenvolver meios de compreender e de lidar melhor com as nossas emoções. E esse lidar melhor é o que a gente chama de gerenciamento. Na prática, o que a gente aprende quando se desenvolve é gerenciar melhor as nossas emoções e não controlar. Quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me conheço, mais fácil fica eu identificar as emoções quando elas surgem. E aí, me conhecendo melhor, eu consigo administrar as minhas reações e, principalmente, administrar melhor a forma como eu lido com os sentimentos que surgem depois. Por que eu estou falando dessa diferença dos termos controlar e gerenciar? Porque dentro desse universo do desenvolvimento pessoal, é muito comum você ler ou ouvir as pessoas falando em você aprender a controlar as suas emoções. E aí pode ficar parecendo contraditório, né? Um dos pilares da inteligência emocional é justamente o autogerenciamento, que a gente acaba chamando no dia a dia de controlar as emoções. Então, na prática, esse controlar, na verdade, é gerenciar. Essa capacidade que eu mencionei, que é possível a gente desenvolver, é isso, é gerenciar os seus sentimentos de modo que você consiga expressar eles de uma forma mais apropriada, mais eficaz. Feito esse parêntese, deixa eu retomar o que eu estava falando sobre sequestro emocional. O importante é a gente entender que no dia a dia as emoções sempre influenciam as decisões que você toma. Às vezes você acha que está sendo totalmente racional, mas a verdade é que as emoções estão ali moldando o que você pensa e o que você faz. Nem 8, nem 80, caminho do meio. Você não precisa viver uma vida baseada em sequestros emocionais e nem se iluminar. O caminho do meio é equilibrar esses dois caminhos. Por isso que é tão importante investir em autoconhecimento e em desenvolver a sua inteligência emocional. Esse conceito de inteligência emocional, para quem não está tão familiarizado com o termo, ele é baseado em 5 pilares. O primeiro pilar é conhecer as suas emoções, ou seja, saber reconhecer o que você está sentindo naquele momento. O segundo é lidar com as suas emoções, ou seja, não deixar que elas te dominem. É esse pilar que muitos vão chamar de controlar as emoções, que aqui eu vou chamar de gerenciar. O terceiro é automotivação, ou seja, usar as emoções a seu favor, especialmente quando surgem obstáculos, surgem frustrações. O quarto pilar é empatia, ou seja, saber reconhecer e entender o que os outros estão sentindo. E o quinto pilar são os relacionamentos, ou seja, a capacidade de você lidar bem com as emoções nos seus relacionamentos, no trabalho. E por que isso é tão importante? É simples. A inteligência emocional ela faz uma diferença gigantesca em como você lida com os desafios, como você lida com as outras pessoas, como você lida com você mesmo. E quando a gente fala de sucesso, seja sucesso pessoal ou profissional, essa habilidade de gerenciar as emoções, ou seja, a inteligência emocional, ela é mais relevante do que aquele nosso famoso amigo QI. O QI pode até te ajudar a chegar lá, mas para você se manter lá ou para você crescer, você precisa de QE, ou seja, inteligência emocional.
ser muito bom intelectualmente não resolve tudo se você não souber lidar com as suas emoções ou com as emoções de quem está ao seu redor. Quer um exemplo prático? Pensa naquele gestor que explode por qualquer motivo. Pode até ser uma pessoa super competente tecnicamente, mas essas explosões de raiva acabam desmotivando a equipe e prejudicando o clima ali no trabalho. E isso a longo prazo afeta a produtividade, afeta os relacionamentos e até a saúde física e mental da pessoa. Esses dias, durante o debate, um dos candidatos fez um monte de provocações, o outro perdeu a cabeça, pegou uma cadeira e partiu para o ataque. Sequestro emocional. Se você reparar, a maioria das discussões que a gente tem, seja no trabalho ou em casa, elas acontecem porque a gente não consegue segurar essa reação imediata. E na prática é assim mesmo. O caminho da emoção, ele é muito mais rápido do que o da razão. O sequestro emocional, ele faz exatamente isso, ele sequestra a nossa capacidade de pensar com clareza, de ter uma resposta ponderada e a gente acaba reagindo no calor do momento. A grande questão é que essas situações acabam criando um ciclo meio complicado. Você reage mal a uma crítica no trabalho, por exemplo, e isso afeta a sua relação com seus colegas ou com o seu chefe. Ou pior ainda, em casa, sei lá, depois de um dia estressante, qualquer coisinha que a pessoa que você ama ali falou vira motivo de briga. E aí vem o arrependimento, que aí é aquela coisa, putz, eu não devia ter dito isso. Pois é, mas na hora parecia que você não tinha escolha. Aí, claro, depende da maturidade de cada um, voltar atrás e assumir que se arrepende, pedir desculpas ou não, enfim. Agora, sabe qual é a boa notícia? É que assim como você pode fortalecer os seus músculos fazendo exercício físico, também dá para fortalecer o seu cérebro e desenvolver a sua inteligência emocional. Só que um você faz indo na academia e o outro você faz com autoconhecimento. Ou seja, se você começar a prestar mais atenção, a perceber mais as suas emoções, sem julgar, aí sim você tem grandes chances de começar a conseguir agir de um jeito mais equilibrado. Nossa, que lindo, Levi, mas eu não tenho nem ideia de como começar a fazer isso. Legal, então vamos lá. Primeiro, na próxima vez que você perceber que está esquentando numa discussão, tenta fazer aquela pausa intencional que eu já falei aqui. Respira fundo, conta até 10, fala lá o nome dos 7 anões, deixa a poeira baixar. Isso já vai evitar que você fale ou que você faça coisas que te levem a se arrepender depois. E outra dica, treina a sua autoconsciência. No fim do dia, reserva 5 minutinhos que seja para você refletir sobre os momentos do seu dia que você percebeu que as suas emoções te controlaram. E aí você se pergunta o seguinte: o que eu poderia ter feito diferente? E ó, esse exercício não é para se julgar ou para se culpar, é para ajudar você a começar a perceber os seus padrões de reação. Nem sempre você vai conseguir acertar e tudo bem, faz parte do processo. A ideia é você ir ganhando prática e com o tempo, cada vez mais, você vê que quem está no controle da sua vida emocional é você e não aquela reação automática que geralmente te domina. Então lembre o seguinte, a mente emocional e a racional trabalham juntas. Só que a mente emocional é rápida, é impulsiva e a racional é mais lenta. O segredo está no equilíbrio entre essas duas forças. Bom, essa foi a nossa infusão de hoje. Se fez sentido para você, se esse tipo de papo te fez refletir sobre o impacto das emoções no seu dia a dia, fica a dica. Que tal, agora que você entendeu melhor essa história de emocional e racional, você começar a observar as suas reações e tentar equilibrar um pouco mais que seja o seu emocional com o seu racional. Sequestro emocional faz parte, sim, mas pode fazer cada vez menos parte da sua vida. A lição que fica para a gente aqui é: trabalhar a inteligência emocional é essencial para a gente ter uma vida mais plena e equilibrada. E esse é só o começo
da nossa conversa sobre inteligência emocional, sobre autoconsciência. Se você gostou, compartilha com quem você acha que também pode curtir essas reflexões. Um abraço e até a próxima.